corpo de Manuel Rodrigues foi encontrado 3 dias depois do desaparecimento, enterrado até o pescoço em uma cova rasa nos fundos de sua própria fazenda. A cabeça exposta ao sol escaldante de fevereiro já começava a se decompor quando os trabalhadores finalmente reuniram coragem para procurar o patrão. Não havia marcas de tiro, não havia sangue espalhado. Apenas terra compactada ao redor do pescoço e uma expressão de terror congelada no rosto que faria qualquer homem do Vale do Mucuri entender perfeitamente a mensagem. Alguém havia sido enterrado vivo, e todos sabiam quem tinha coragem suficiente para fazer isso. Era fevereiro de 1978, e o nome Alírio Nunes Leite já era sussurrado com o mesmo medo que se reservava para pragas bíblicas e anos de seca. Alírio não era o irmão mais velho dos Leite, não era o mais inteligente como Adélcio, que conseguia convencer delegados e juízes de que assassinatos em série eram apenas coincidências trágicas da vida rural. Não tinha a habilidade política de José, que mantinha vereadores e prefeitos no bolso com propinas generosas e ameaças veladas. Não possuía nem mesmo a impulsividade explosiva de Toninho, que transformava qualquer olhar torto em sentença de morte. Alírio era diferente. Alírio era o silêncio antes do trovão, a calma antinatural que precedia a violência absoluta. Enquanto seus irmãos falavam, gesticulavam e negociavam, Alírio ficava parado, observando com aqueles olhos mortos de quem já havia visto e feito coisas que matariam a alma de homens comuns. Nascido em 1936 nas terras secas que circundavam Capelinha, Alírio cresceu em um Brasil que ainda funcionava sob leis do século XIX, disfarçadas de república moderna. O Vale do Mucuri era território sem lei escrita, onde disputas se resolviam com Winchester e onde a palavra de um coronel valia mais que qualquer decisão judicial. O pai dos Leite, Antônio Nunes, havia ensinado aos filhos uma única filosofia que guiaria todas as suas ações futuras: terra não se pede, terra se toma, e quem reclamar, enterra. A década de 1970 marcou a ascensão definitiva dos irmãos Leite como a força dominante na região, enquanto o Brasil vivia sob ditadura militar e o milagre econômico inflava as cidades do sul. O interior de Minas Gerais permanecia preso em um feudalismo armado, onde homens como os Leite construíam impérios pessoais através do cano de uma arma. Adélcio cuidava da estratégia, estabelecendo alianças com autoridades locais e garantindo que investigações nunca chegassem a lugar algum. José administrava as propriedades roubadas e negociava a venda de gado e recursos minerais descobertos em terras recém-adquiridas. Toninho servia como o braço impulsivo, o executor de vinganças pessoais e respostas rápidas a desaforos. E Alírio era o homem que você chamava quando precisava que alguém simplesmente deixasse de existir. O método de Alírio era tão eficiente quanto brutal. Ele não entrava gritando, não fazia ameaças dramáticas, não dava avisos. Simplesmente aparecia. A marca registrada de suas execuções era a frieza calculada, a ausência completa de emoção no ato de tirar uma vida. Onde Toninho matava em explosões de raiva e José eliminava pessoas como parte de negócios, Alírio tratava assassinato como artesanato. Cada morte era planejada, executada com precisão cirúrgica e deixava uma mensagem clara para quem viesse depois. Em 1976, um fazendeiro chamado Sebastião Mendes cometeu o erro fatal de testemunhar contra um dos capangas dos Leite em um processo por roubo de gado. Sebastião era homem respeitado na região, dono de terras que sua família cultivava há 3 gerações, pai de 5 filhos e conhecido por sua honestidade. Acreditava que o sistema judicial, mesmo precário, eventualmente protegeria os honestos. Sua ingenuidade custou-lhe tudo. 3 dias após seu depoimento no Fórum de Governador Valadares, Sebastião desapareceu. Saiu de casa antes do amanhecer para verificar o gado em um pasto distante e nunca voltou. A esposa esperou 1 dia, depois 2, antes de finalmente procurar ajuda. Um grupo de trabalhadores e vizinhos organizou buscas que duraram 1 semana inteira.
Encontraram Sebastião em uma grota isolada, a 15 quilômetros de sua fazenda. Estava amarrado a uma árvore, o corpo coberto de cortes superficiais que haviam sangrado lentamente durante horas. Não havia sido uma execução rápida. Alguém havia levado tempo, havia feito questão de que Sebastião sofresse antes de morrer. As mãos estavam quebradas, os dedos torcidos em ângulos impossíveis. Os olhos tinham sido arrancados, as órbitas vazias repletas de formigas. Quando o legista examinou o corpo, determinou que Sebastião havia levado aproximadamente 8 horas para morrer, consciente durante a maior parte do tempo. Ninguém foi preso. Ninguém foi acusado. A viúva e os 5 filhos venderam tudo em um mês e desapareceram para Goiás, jurando nunca mais pronunciar o nome Minas Gerais. Todos sabiam quem havia feito. Todos sabiam que apenas um homem na região tinha estômago para aquele tipo de crueldade metódica. Mas saber e provar eram universos diferentes no Vale do Mucuri. O delegado local, capitão Maurício Pinheiro, era sócio dos Leite em um esquema de gado roubado. Recebia sua parte mensalmente, em dinheiro vivo entregue por Adélcio em envelopes pardos. Em troca, garantia que investigações fossem superficiais, que testemunhas fossem desencorajadas e que provas desaparecessem de arquivos policiais. Era um arranjo conveniente para todos os envolvidos, exceto para as vítimas que se acumulavam em covas rasas espalhadas pela Caatinga. A década de 1980 trouxe prosperidade sem precedentes para os Leite. Descobertas de minério de ferro em propriedades que haviam adquirido geravam fortunas que transformavam os 4 irmãos em milionários rurais. Compraram fazendas legítimas em outras regiões, estabeleceram negócios aparentemente legais em Governador Valadares e até investiram em imóveis em Belo Horizonte. Mas a violência continuava sendo a base sobre a qual tudo se erguia, e Alírio continuava sendo o executor-chefe, o homem que garantia que ninguém desafiasse o império construído sobre cadáveres. Em 1982, um comerciante de Teófilo Otoni chamado Valdemar Costa fez negócios com José Leite, fornecendo equipamentos agrícolas para as fazendas da família. O acordo era simples. Valdemar entregava os equipamentos. José pagava em 3 meses. Mas quando chegou o prazo, José ofereceu metade do valor combinado. Valdemar, homem de negócios experiente que já havia lidado com dezenas de fazendeiros difíceis, recusou. Disse que tinha contrato assinado, testemunhas e recibos. Ameaçou acionar a justiça se não recebesse o valor integral. José riu na cara dele, uma risada sem humor que fez o sangue de Valdemar gelar. "Você não entendeu onde está pisando", disse José. Mas vai entender em breve." Valdemar voltou para Teófilo Otoni convencido de que conseguiria resolver a situação através de advogados. Contratou um escritório respeitável, juntou toda a documentação e entrou com ação de cobrança. O processo foi protocolado em uma terça-feira. Na quinta-feira seguinte, Alírio apareceu na loja de Valdemar. Não disse uma palavra. Simplesmente entrou, caminhou até o balcão onde Valdemar atendia um cliente e colocou uma fotografia sobre o vidro. Era uma foto da esposa de Valdemar, saindo da igreja que frequentava todas as manhãs. A foto havia sido tirada naquele mesmo dia, há poucas horas. Alírio não precisou falar. A mensagem era cristalina. Valdemar tremia tanto que mal conseguia segurar a fotografia. Alírio virou-se e saiu da loja tão silenciosamente quanto havia entrado. No dia seguinte, Valdemar retirou a ação judicial. Uma semana depois, fechou a loja e se mudou com a família para São Paulo. Nunca mais voltou a Minas Gerais. Esse era o método Alírio. Diferente dos irmãos, ele entendia que matar nem sempre era necessário. Às vezes, deixar alguém vivo, mas aterrorizado, era mais eficaz. Um homem morto era um mártir, uma história, um motivo para a vingança. Um homem quebrado psicologicamente era um exemplo vivo, um aviso ambulante do que acontecia quando se contrariava os Leite. Alírio cultivava o medo como outros cultivavam milho. Plantava sementes de terror e colhia campos inteiros de obediência silenciosa.
Mas havia momentos em que a violência física era inevitável, e nesses momentos Alírio não hesitava. Em 1985, dois irmãos da família Carvalho, donos de uma fazenda próxima à Água Boa, recusaram-se a vender suas terras para Adélcio. A propriedade ficava estrategicamente localizada entre duas fazendas já controladas pelos Leite, e Adélcio queria consolidar o território. Fez uma oferta, foi recusado. Fez uma segunda oferta, mais generosa, novamente recusada. Fez uma terceira oferta acompanhada de ameaças explícitas. Os irmãos Carvalho, homens orgulhosos com reputação de valentes, responderam que preferiam morrer a entregar terras de família para bandidos. Alírio levou a declaração ao pé da letra. Na madrugada de uma quinta-feira de agosto, ele e 4 homens invadiram a fazenda. Arrombaram a porta principal com um madeiro pesado. Os 2 irmãos Carvalho tentaram reagir. Sacaram espingardas e dispararam no escuro. Um dos capangas de Alírio levou chumbo no ombro, ferimento superficial que mais o irritou do que incapacitou. A resposta foi desproporcional e absoluta. Alírio e seus homens abriram fogo com fuzis automáticos, crivando a casa de balas durante 3 minutos ininterruptos. Quando o tiroteio cessou, os 2 irmãos Carvalho estavam mortos. Mas Alírio não parou ali. Encontrou a esposa de um dos irmãos escondida em um armário, tremendo e rezando. Arrastou-a para fora pelos cabelos. Ela implorou, chorou. Ofereceu assinar qualquer documento que quisessem. Alírio a executou com um tiro na nuca, sem hesitação, sem emoção. Tinha ordens de não deixar testemunhas. A fazenda foi registrada em nome de Adélcio 3 semanas depois. O delegado local determinou que os Carvalho haviam sido mortos em um confronto com ladrões de gado não identificados. O caso foi arquivado por falta de provas. Os corpos foram enterrados no cemitério municipal de Água Boa, em um funeral que ninguém compareceu, porque comparecer a um funeral de vítimas dos Leite era associar-se publicamente com os mortos, e isso era suicídio social no Vale do Mucuri. A impunidade absoluta alimentava a audácia. Em 1987, Alírio matou um homem no meio da praça principal de Capelinha, em plena luz do dia, na frente de pelo menos 20 testemunhas. A vítima era Joaquim Pires, um vaqueiro que havia trabalhado para os Leite, mas começou a beber demais e falar sobre coisas que havia visto, coisas que sabia. Adélcio decidiu que Joaquim representava um risco. Alírio foi enviado para resolver o problema. Encontrou Joaquim sentado em um banco da praça, conversando com amigos. Caminhou diretamente até ele. Sacou um revólver calibre 38 e disparou 6 vezes a queima-roupa. Joaquim morreu antes de seu corpo atingir o chão. Alírio guardou a arma, caminhou calmamente até sua caminhonete estacionada a poucos metros e foi embora. Nenhuma das 20 testemunhas viu nada. Todas declararam à polícia que estavam olhando para o outro lado no momento exato do crime. O caso foi arquivado. Essa era a realidade do Vale do Mucuri nos anos 1980. Os Leite não eram apenas criminosos, eram uma instituição paralela. Funcionavam como governo, polícia e tribunal ao mesmo tempo. Cobravam impostos não oficiais de comerciantes, resolviam disputas entre fazendeiros menores e puniam crimes reais ou imaginários de acordo com seus próprios códigos. E Alírio era o executor dessas sentenças, o homem que transformava decisões dos irmãos em cadáveres enterrados em lugares que nunca seriam encontrados. Mas todo império, não importa quão brutal, carrega as sementes de sua própria destruição. Para os Leite, essas sementes foram plantadas em 1989, quando a família se envolveu em uma disputa territorial com outro clã poderoso da região, os Cordeiro de Andrade. A rivalidade começou por causa de uma fazenda arrendada a Palmital do Córrego Novo, 500 hectares de terras férteis que Toninho Leite arrendava, mas que a proprietária, pressionada por sua família, decidiu não renovar o contrato. Joel Moreira Cordeiro, conhecido como Jó, era o homem por trás da pressão. Queria a fazenda para si e não aceitaria que um Leite permanecesse naquelas terras. O que começou como disputa comercial rapidamente escalou para guerra aberta.
Jó Cordeiro mandou matar 3 tios que também reivindicavam a herança da fazenda. Os Leite retaliaram contratando um pistoleiro chamado Albino Ferreira para eliminar José Seco Neto, primo e braço direito de Jó. Mas os Cordeiro estavam preparados. Emboscaram Albino na estrada e o mataram com 17 tiros. Era uma declaração de guerra. Pela primeira vez em décadas, os Leite enfrentavam inimigos que não fugiam, que não se escondiam, que atiravam de volta. Hamilton Leite, primo dos 4 irmãos e amigo pessoal de Albino, assumiu pessoalmente a vingança. Elaborou o que chamou de a solução definitiva: eliminar toda a família Cordeiro de uma só vez. Alírio foi envolvido no planejamento desde o início. Sua experiência em execuções em massa seria crucial. O plano era engenhoso e diabólico. 5 ex-policiais se passariam por investigadores da Polícia Civil, chegariam à fazenda principal dos Cordeiros sob pretexto oficial e eliminariam todos quando a família estivesse reunida. Na manhã de 3 de fevereiro de 1990, o massacre de Malacacheta aconteceu exatamente como planejado. Os 5 falsos investigadores chegaram à fazenda Córrego Novo, foram recebidos cordialmente por Dona Nicinha, a matriarca, que serviu café e queijo enquanto esperavam que outros membros da família retornassem do trabalho. Quando Geraldo Augusto desconfiou e pediu para ver identificações oficiais, a farsa desmoronou. O que se seguiu foram 4 minutos de carnificina absoluta. 7 pessoas foram assassinadas: José Andrade Núbia, Seco Andrade, grávida de 6 meses, Narcíspio Andrade, José Augusto Eunice, José Augusto Seco Neto e um trabalhador que teve o azar de estar no lugar errado. Os corpos foram crivados de balas, rostos destruídos a tiros de espingarda, execuções metódicas que carregavam a assinatura inconfundível dos métodos que Alírio havia aperfeiçoado ao longo de décadas. 3 pessoas sobreviveram por acaso: Eunice, que desmaiou e foi dada como morta; Geraldo Augusto, que escapou por uma janela e correu para a mamata; e Dona Nicinha, que se escondeu dentro de um armário e ficou em silêncio absoluto enquanto sua família era exterminada. Suas testemunhas sobreviventes forneceram descrições detalhadas dos executores. Pela primeira vez, os Leite haviam deixado testemunhas vivas de um de seus crimes. O massacre de Malacacheta foi o erro que quebraria a impunidade. A brutalidade do crime, o assassinato de uma mulher grávida e adolescentes, a execução sistemática de uma família inteira chocou até mesmo uma região acostumada com violência. Os sobreviventes Cordeiro iniciaram uma campanha de cartas para autoridades estaduais e federais, detalhando décadas de crimes dos Leite. Uma dessas cartas chegou ao presidente Fernando Collor de Mello, que ordenou uma força-tarefa federal para investigar. A chegada da Polícia Federal em 1990 marcou o fim do reinado dos Leite. Pela primeira vez, enfrentavam investigadores que não podiam subornar, ameaçar ou eliminar. José Leite foi preso em agosto de 1990, tentando fugir para o Paraguai. Adélcio foi capturado semanas depois no Pará. Toninho morreu em uma emboscada dos Cordeiro em março de 1990, antes que a polícia pudesse prendê-lo. Alírio Nunes Leite escapou, desapareceu completamente, evaporou como fumaça. Durante 9 anos, tornou-se fantasma, mudando de esconderijo constantemente, sempre acompanhado por capangas armados, vivendo em fazendas remotas sob identidades falsas. A Polícia Federal manteve a caçada ativa. Sabiam que Alírio era a peça-chave, o executor que poderia conectar dezenas de assassinatos não resolvidos à família. Usaram escutas telefônicas, infiltraram informantes, monitoraram movimentações financeiras. Em 1999, 9 anos após o massacre de Malacacheta, a Polícia Federal finalmente localizou Alírio. Ele estava escondido em uma fazenda isolada próxima a Vassouras, no Rio de Janeiro, vivendo sob o nome falso de Antônio Silva. A operação de captura envolveu mais de 40 agentes federais e 2 helicópteros. Cercaram a propriedade ao amanhecer. Alírio estava na varanda quando os helicópteros surgiram sobre as árvores. Pela primeira vez em sua vida, não havia para onde correr, ninguém para subornar, nenhuma execução que pudesse resolver seu problema.
Foi preso sem resistência, as mãos levantadas, o rosto inexpressivo mostrando a mesma frieza que havia caracterizado décadas de assassinatos. O julgamento de Alírio Nunes Leite pelo massacre de Malacaxeta aconteceu no Fórum Lafayette em Belo Horizonte, uma sessão de júri que durou mais de 12 horas. Promotores apresentaram evidências fotográficas dos corpos, depoimentos emocionados de Eunice e Geraldo Augusto, documentação detalhada conectando Alírio ao planejamento do massacre. A defesa tentou argumentar que Alírio não estava presente no local, que estava sendo usado como bode expiatório pela família, mas as testemunhas foram categóricas. Eunice identificou Alírio como um dos homens que ela viu conversando com os executores dias antes do massacre, coordenando detalhes. Geraldo confirmou ter visto Alírio em Malacaxeta na semana anterior, observando os movimentos da família Cordeiro. O júri deliberou por 3 horas. Quando retornaram, o veredito foi unânime: culpado de 7 homicídios qualificados. Alírio Nunes Leite foi condenado a 126 anos de prisão em regime fechado. Ouviu a sentença com a mesma expressão vazia que mantinha durante as execuções. Não demonstrou emoção, não pediu clemência, não chorou. Apenas se virou e caminhou de volta para a cela, escoltado por guardas armados. Alírio cumpriu 19 anos de sua sentença. Foi transferido entre várias penitenciárias, sempre em isolamento por questões de segurança. Não recebia visitas, não conversava com outros presos, não participava de atividades. Passava os dias em silêncio absoluto, os olhos fixos em paredes vazias. Um homem que havia tirado tantas vidas que perdera a conta, agora reduzido a uma existência de cela e grades. Em 2018, foi libertado por bom comportamento, tendo cumprido menos de 1/5 de sua sentença. A lei permitia progressão de pena, e Alírio havia sido preso modelo. Nunca causou problemas, nunca se envolveu em confusões, simplesmente existia em seu isolamento autoimposto. Hoje, Alírio Nunes Leite vive em um apartamento pequeno em Governador Valadares, sobrevivendo com uma pensão mínima. Tem 88 anos, anda curvado, mal consegue enxergar sem óculos grossos. Raramente sai de casa. Quando sai, caminha devagar pelas ruas, sempre olhando por cima do ombro, sempre esperando. Porque no Vale do Mucuri, memórias de sangue não se apagam com o tempo. Famílias inteiras foram destruídas por suas mãos. Filhos ficaram órfãos, viúvas enlouqueceram de dor. Comunidades inteiras foram deslocadas pelo terror que ele cultivou metodicamente durante décadas. Alírio sabe que a bala virá. Pode ser amanhã, pode ser em 1 ano, mas virá. Algum filho de uma vítima, algum neto de alguém que ele enterrou vivo, algum parente distante dos Cordeiro que nunca esqueceu. A justiça oficial já foi cumprida, os tribunais já deram seu veredito. Mas no sertão existe outra justiça mais antiga, mais implacável. E Alírio Nunes Leite, o homem que nunca demonstrou medo enquanto executava dezenas, agora vive seus últimos dias em terror silencioso, sabendo que a violência que ele semeou durante toda uma vida finalmente está voltando para colhê-lo. O legado de Alírio e dos irmãos Leite permanece gravado no Vale do Mucuri como cicatriz que nunca cicatriza completamente. Estima-se que a família foi responsável direta ou indiretamente por mais de 200 assassinatos entre 1970 e 1990. Dezenas de propriedades foram roubadas, centenas de famílias deslocadas, gerações inteiras traumatizadas pelo reinado de terror. A região levou décadas para começar a se recuperar economicamente. Investidores evitavam o Vale do Mucuri, comerciantes fugiam, jovens migravam para cidades maiores em busca de lugares onde a lei realmente significava algo. Em 2022, um pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais visitou Malacaxeta para estudar o impacto social de longo prazo da violência rural. Entrevistou dezenas de moradores antigos. Uma frase dita por um fazendeiro de 81 anos resume perfeitamente o que Alírio Nunes Leite representou. Ele não era apenas um assassino, era a morte em forma de homem, caminhando entre nós com o rosto humano. A gente via ele na feira,
cumprimentava com medo e rezava para que ele não decidisse que era nossa vez de sumir. Vivi 40 anos com esse medo. Mesmo depois que prenderam, mesmo sabendo que está velho e fraco, ainda acordo de noite esperando ouvir passos no terreiro. No cemitério de Malacacheta, o mausoléu que guarda as 7 vítimas do massacre de 1990 recebe flores todo dia 3 de fevereiro. Poucos descendentes voltam para a cerimônia. A maioria prefere manter distância, deixar o passado enterrado com os mortos. Mas as flores continuam aparecendo, deixadas anonimamente por pessoas que não esquecem, que não perdoam, que mantêm viva a memória do terror através de pequenos gestos de lembrança. Alírio Nunes Leite destruiu vidas, destroçou famílias e manchou uma região inteira com décadas de sangue derramado. Hoje, reduzido a um velho quebrado que mal consegue caminhar sem bengala, ele representa o fim de uma era. A era dos coronéis que governavam através do medo, dos pistoleiros que operavam com impunidade absoluta, dos homens que se acreditavam deuses em seus pequenos reinos de terra vermelha e violência. Essa era terminou não com explosão dramática, mas com o murmúrio lento da lei finalmente alcançando até os lugares mais remotos. Mas as feridas permanecem. As famílias destruídas não foram reconstituídas. Os mortos não voltaram. E em noites silenciosas no Vale do Mucuri, quando o vento sopra através das colinas secas, os velhos ainda se lembram do tempo em que bastava ouvir o nome Alírio Nunes Leite para que o sangue gelasse nas veias. O tempo em que a morte tinha nome, endereço e caminhava livremente sob o sol escaldante do sertão mineiro, colhendo vidas como quem colhe milho maduro, sem hesitação, sem remorso, sem humanidade.